Eu sou Mirna Celotti, esse é meu canal e nesse vídeo aqui eu vou começar uma série que eu vou chamar de Cuidando da Vida, né? Cuidando da vida no sentido de cuidar da vida mesmo e no sentido de cuidar da minha vida, entendeu? A vida é minha, né? E dá propriedade para a pessoa entender que ela está realmente cuidando da vida dela. E eu quero começar falando do coronavírus, né? Eu quero falar para vocês, né, sobre essa questão de ser falado por aí que o corona é uma gripezinha, tá? Então, exatamente é o que eu acho. Tá? Eu sou uma pessoa que eu desenvolvi muita na minha infância, né? Eu tinha muita problema com questões respiratórias, ou seja, eu tinha muita gripe, eu vivia gripada, meu nariz vivia escorrendo, né? E eu tive problema de sinusite, né? O médico disse que eu tenho sinusite crônica. Eu não sei o que é isso, mas assim, eu sei que eu sou uma pessoa muito propensa a, quando está com gripe, não é uma coisinha, entendeu? Gripe para mim é uma coisa de morte mesmo, né? Porque é um processo, ou seja, uma semana, sempre quando eu pegava gripe, era um processo de morte, né? Muito forte para mim, muito forte, né? Eu caía mesmo, sempre caí com gripe, eu caio. Agora tem gente que fala assim, gripe normal, né? Então, o coronavírus, né, é uma gripe. E nunca existiu gripezinha. A gente fala gripezinha porque nós estávamos acostumados a lidar com esse vírus dessa forma. Então, cada um, eu não sei vocês, mas eu com o tempo, eu tenho 50 anos de idade. Então, o que eu entendi? A primeira coisa, eu entendi que eu desenvolvi essa questão respiratória, de lagrimejar, de escorrer meu nariz, né, de ter problema sempre na garganta, fala, né? Então, o que eu fui? Fui uma criança que tive muitos problemas, sempre fui muito diferente, por exemplo, da minha irmã ou das pessoas. Eu chorava muito à noite, né? Eu não conseguia entender como eles faziam errado as coisas. Eu falava, gente, não tinha pra quê, né? Então via meus pais se maltratarem, eu chorava à noite, né? Vinha minha avó falar que queria morrer, eu chorava à noite, né? Que era uma coisa muito, eu não entendia esse sentido, porque eu sempre fui uma criança que amava viver, eu amo a natureza, eu nunca deixei esse meu jeito de ser. E isso me fez me revoltar um pouco com a vida. E me revoltar não só com a vida, como eu me revoltei com namorados e tudo mais, porque sabe aquela coisa do cara querer te prender? Eu não entendia por que a gente não ia pra vida, né? Precisava de ficar aquela coisa de ele ficar atacando na minha cara, que eu ficava olhando para os lados. Eu sempre olhei para tudo, eu olho para tudo, eu olho com paixão e eu nunca me envolvi com nada que não fosse de vida. E quando eu me envolvi, né? Porque a gente fala nunca me envolvi com nada, e quando eu me envolvi foi porque quando as coisas se fecharam, você fala, bom, eu estou fazendo alguma coisa errada, será que quem eu falo que é errado é certo? Então eu tentei fazer para ver se era certo, e aí eu vi algumas coisinhas, poucas que eu fiz, que muita gente considera natural, eu fiz e vi. Para não falar a palavra, porcaria. É uma porcaria. Eu entendi nesses processos meus que eu era o que eu era e eu nunca ia deixar isso morrer. Bom, mas voltando ao assunto, era essa criança que chorava pela vida. Tá? Eu chorava pelos meus pais, eu chorava e eu não tinha energia para ir muito para a vida, porque eu chorava, né? E eu chorava, sempre chorei muito à noite. Eu chorava muito à noite, tipo, até depois da minha faculdade, tá? Porque eu entendi na constelação que era ser adulto muito depois, muito depois. Eu via muito eu acho que eu nem vivia na minha sombra, porque eu nunca fui uma pessoa invejosa, e a pessoa que está na sombra, ela quer conquistar, mas ela quer conquistar do jeito dela, então ela vai arrumando subterfúgios na sombra, né? Eu nem estou condenando, mas eu não fazia isso porque a sombra é morte, eu nunca.
eu sempre gostei de fazer tudo às claras, né? Eu sempre fui muito de aparecer. Eu acho que tem muito a ver com o meu signo leonino, né? Porque eu sou leonina e virginiana. Eu nasci num dia que no calendário cabalístico eu sou leão e no calendário gregoriano eu sou virginiana. Então, assim, são dois signos muito fortes e ao mesmo tempo muito conflitantes, né? Porque virgem é muito servil e não tem nada a ver com a imagem, e leão é extremamente, né, ego. E eu vim para equilibrar essas duas coisas e eu agradeço muito, porque graças a Deus acho que eu vim num momento da minha vida bem interessante para que isso aconteça. E por isso hoje eu acho que eu posso passar para alguns dos meus clientes que queiram ouvir, né, a minha experiência. E eu acho que vai ajudar, né? Quem se achar ajudado, eu faço de coração. Bom, o que acontece é que eu percebi que eu tinha essa coisa, então eu chorava, né? Então quando eu chorava à noite, mas eu não podia chorar para as pessoas, né? Eu não sei por que eu desenvolvi isso, eu não chorava, ninguém sabia que eu chorava, né? Meus pais não sabiam que eu passava a noite chorando, né? E eu dormia chorando, então, eu lembrei disso há muito tempo, há pouco tempo, quer dizer, eu passei muito tempo chorando sem saber assim, sem ter consciência que eu fazia isso, né? Achava normal, de certa forma, chorar à noite, sozinha, né? Para ninguém ver, né? Assim, eu não compartilhava essa dor, nunca compartilhava, como se fosse, nem comigo mesma eu compartilhava porque eu chorava à noite. Estranho, né? Bom, aí eu desenvolvi essa coisa da gripe, né? E fui estudar e tal, e fui morar sozinha. Eu tive um conflito, assim, minha família teve conflito, então muito novinha, já com 9 anos, eu já não tinha cuidados, eu tinha que me cuidar, entendeu? Por isso que eu acho que eu desenvolvi muita gripe também. Então, eu fui para São Paulo na adolescência, e aí quando eu já estava madura já até, eu percebi que eu tinha essa coisa com a gripe e que eu tinha que me cuidar, que era muito assim, às vezes tinha que trabalhar e estava na gripe, eu não virava nada, entendeu? Então aí chegou a hora de eu olhar para isso, mas eu não olhava antes. Então o que eu fiz? Eu comecei, em todo lugar que eu ia, eu tinha minha coisinha. Então, eu vejo gente que usa aquele negocinho do nariz, que é extremamente prejudicial ao sistema nervoso central, né? O dia que essa pessoa... Porque, assim, é muito emocional, né? É muito na questão do lado emotivo. Sistema nervoso central. Então, conforme você vai usando isso, é para respirar. Então, não é mais para gripe. Não é para quando esse nariz realmente tampar, né? Então, eu tinha mesmo minha cestinha lá, minha coisinha, então era antigripais, era esses inaladores e tudo mais, por quê? Para quando viesse a gripe, tá bom? Então eu comecei a ver que a gripe era muito mais confortável se eu já utilizasse isso assim que eu percebesse. Então eu percebia, já estava 2 antigripais. Primeira coisa, às vezes nem atacava, já comecei a atacar a gripe antes, né? Por quê? Por causa da minha visão de entender que aquilo não era tão simples quanto parecia, né? Que eu tinha que rebater isso com remédios e tudo mais. Bom, mas o meu processo foi o seguinte, de repente, com a minha vida, eu tive um momento hormonais e tal, como eu disse, eu tenho 50 anos, então eu tive uma percepção de quando eu comecei a entrar no climatério, hormonalmente, a gente vai se fragilizando, mas a gente não toma consciência do que é realmente, né? Mas a fragilidade é grande, porque você começa a engordar, né? E aí, esse engordar, que é um engordar diferenciado e você não sabe, né? Porque você começa a achar que não, natural, você vai emagrecer, aí você começa a perceber que não, que as suas unhas não são mais as mesmas, que existe uma fragilidade na sua pele diferenciada, e que isso tem a ver sim com o climatério. Bom, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar a minha alimentação. Tá. Então, a partir de mudar a minha alimentação, comecei a entender também que eu não pegava gripe com mais facilidade, assim, porque, gente, era estalar o dedo, eu estava gripada. Por quê? Porque eu era uma pessoa estressada, porque desde a minha vida sempre foi
complicada a nível de pais, né, de minha mãe e meu pai na separação. Então, filhos de pais separados, eles confundem muito as coisas, eles se sentem muito perdidos, muito só. Então, tudo uma questão de falta de amadurecimento dos pais, que podia ter sido tão diferente, mas não foi. Então, quando você faz uma constelação, você vê que podia ser diferente, eles não te deram, eles não tinham maturidade para isso, e aí você entende que você tem que tomar posse disso, tem que se cuidar mesmo, né? Então, não foi dado, ótimo, se olha, mas é muito interessante. Por que você não se olha antes? Mas na constelação você percebe isso, e eu percebi nesse processo de trabalho meu, tá bom? Eu tô contando a minha história. Bom, hoje, quando o coronavírus estourou, isso foi em março de 2020, então, em janeiro, fevereiro, quando estava ali pro carnaval, tal, o povo já estava falando em fechar as coisas, mas não tinha fechado ainda, eu vim pro Paraguai, porque eu faço medicina aqui. E eu vim para resolver algumas coisas, né, com medo até de fechar, mas eu não sei se cogitava, mas eu acho que eu falei, vou logo, porque parece que estava cogitando em fechar assim. E aí eu gripei. E, gente, eu tenho quase certeza, eu ainda não fiz, mas eu tenho quase certeza que foi mesmo, porque nunca nenhuma gripe minha, eu já tive muitas gripes, eu tive sensibilidade, eu não sentia nem odor e nem gosto de nada, então, assim, isso ficou muito gravado pra mim, que eu falei, gente, mas que gripe mais estranha, mas automaticamente eu comecei a ter febre, graças a Deus eu tinha antibiótico, comecei a usar o antibiótico, mas assim, coisa rápida, sabe? Então, gente, é o seguinte, mesmo assim eu durei 17 dias e teve um momento, antes da cura, no dia antes de realmente eu melhorar, esse dia antes foi tão crítico, que eu falei, eu não vou aguentar sozinha, eu vou ter que ir no médico. Porque eu não conseguia, eu estava tossindo, e uma coisa que une tudo, e ainda tosse, gente, é a pior coisa do mundo, né? E aí eu comecei a tossir, mas por quê? Eu achava que tinha recolhido o antibiótico. Recolheu porque eu tenho sinusite. Então, mas nunca na minha vida eu pensei, isso é coronavírus, tá? E o que acontece? Eu não tenho febre nas minhas gripes, eu sou muito, mas eu não tenho febre, nunca tenho. E nessa eu tive, entendeu? Então foi peculiar, tive a tosse, às vezes teve gripe que houve recolhimento por tomar remédio, né? Principalmente o antigripal, mas nesse eu não tomei só o antigripal, tomei antibiótico, tá? E uma coisa que eu vou falar aqui que eu acho interessante todo mundo, se puder, é uma experiência minha e eu falo para usar mesmo. Então, no primeiro dia, assim, antes, você já tem uma irritação na garganta, você já sente que o nariz não tá legal, usa um antialérgico, aqueles, né, não esse Estamin, que é muito forte, que faz você dormir, mas tem uns que é próprio sistema de saúde dá, que é antialérgico, é interessante, tá? Toma 2. Geralmente eu tomo isso e nem a gripe pega, porque ele é antiviral também, tá? Então, né, tá aí uma dica, entendeu? E então a gripe não é uma gripezinha, né? Aliás, gripezinha que a gente considera que é mesmo uma gripezinha, o coronavírus é essa gripezinha, tá bom, gente? É forte, é um pouquinho mais forte, e já na gripe a gente já deveria se cuidar de uma forma mais com mais responsabilidade, né? Então, assim, deixa as crianças com gripe aí, isso vai piorando. Eu, como fui uma criança que tive bastante, eu desenvolvi a tal da sinusite, que hoje não me favorece muito quando eu pego gripe, né? Então, tá aí, né, o meu relato, o que eu percebo de todo esse processo na minha vida. E não acho que estou só nessa jornada, vejo que muita gente, nós estamos num momento em que todo mundo passou por algo a nível familiar, tá? E muitas crianças gripavam, né? E gripam até hoje, mas você pode reparar que geralmente são as que mais têm menos cuidados ou um olhar dos pais, aquela coisa daquela proteção, né? Então não tive essa coisa, fui mais abandonadinha nesse sentido, que não acho ruim, tá? Acho ótimo. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais energia de conquista que muito homem, né?
E eu agradeço muito a essa situação, mas, né, esse foi o meu olhar nesse sentido, e eu passo para vocês que eu vejo que teve gente que morreu, e eu vejo também que foram pessoas que tiveram mães muito protetoras, que não souberam. Então, assim, quando ficam doentinhos, né, todo mundo vai ali, então eles não sabem se cuidar, né? Quando já está doente é que a mãe entra. E o coronavírus, a pessoa tem que ter uma conexão consigo própria, ela tem que ter uma percepção de si próprio para entender que o aparelho respiratório está um pouquinho comprometido em alguns sentidos. Eu, por exemplo, percebo tudo. Eu estou conversando com vocês aqui, eu percebo a minha sinusite, entende? Então eu percebo os meus olhos lagrimejarem, eu percebo, isso tudo está relacionado ao que? Ao meu respirar, né? E temos aí, hoje em dia também, muitas técnicas para aprender a respirar mais, para ser mais saudáveis, mudar a alimentação e usar os remédios corretos. Até o próximo vídeo.